Fala galera, eu sou um cara qualquer e eu venho aqui trazer para vocês hoje um review do segundo episódio aí de Oshi no Ko, o anime aí onde os protagonistas eles reencarnaram como filhos aí gêmeos de uma idol que eles gostavam bastante. Esse é um resumo bem resumido, viu gente? Mas o que acontece aí no episódio 2? Antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se puder para mais pessoas que estão gostando de Oshi no Ko ou de pessoas que gostam de anime em geral, porque assim, o anime é legal. Esse segundo episódio, eu já vou falar que não aconteceu muitas coisas, eu acho que ele está preparando o terreno aí para o que está por vir, que vai ser, eu acho que uma fase mais escolar. Mas bora lá, o que aconteceu no episódio? A gente começa aí vendo a Ruby, que é a filha, né? Ela explicando mais um pouquinho aí o que aconteceu. Já se passaram 10 anos aí da morte da Ai, da mãe deles, né? E ela vem treinando e tentando virar uma idol. Como que faz para virar uma idol? Eles têm que passar no recrutamento. Tem as empresas, né? Tem as produtoras que fazem esse tipo de recrutamento lá no Japão e na Coreia. Então, durante esse tempo, assim que ela atingiu a idade, ela tentou aí entrar para uma dessas produtoras, mas aparentemente ela não conseguiu. Ali ela lembra um pouco, né, do que a mãe dela fazia, lembra um pouco de como ela era na vida passada, quando ela era doente, né, que ela praticamente não saiu do hospital por causa da sua doença. E mostra ela aí participando de uma audição. Ela contente, alegre e esperançosa que vai passar nessa nova audição que está tendo. Em certo momento ela volta para casa e a gente vê o Aqua, que é o seu irmão gêmeo, que na vida anterior era um médico. Um médico que cuidou dela enquanto paciente e cuidou da mãe dela também. Beleza, eles fazem parte agora da família do ex-produtor da mãe dele. O que isso quer dizer? Os produtores da mãe dele assumiram eles como filhos, mas o produtor mesmo, o homem, cuidava de agenciar aí a carreira da Ai, ele sumiu, ficando só a esposa dele. Então essa esposa dele ficou como sendo a mãe deles. Ela cuida deles até hoje. E o Aqua ele é totalmente contra a Ruby virar idol, porque ele sabe que essa vida de idol não é fácil e ele tem um trauma ali que aconteceu com a mãe dele, né? Ele teve, assim, a mãe dele abraçando ele enquanto morria, por causa de um stalker, por ela ser uma idol. Então, a gente acaba vendo aí uma cena onde a Ruby recebe uma ligação da agência dizendo que ela não passou para tentar na próxima e tal, mas aí a gente vê logo em seguida que quem fez essa ligação atuando, quer dizer, mentindo, era o próprio Aqua. Ele fingiu ser alguém da agência e disse para Ruby aí que ela não tinha sido aceita. Ele tá aí na casa do diretor, o mesmo diretor que eu comentei no vídeo passado do episódio 1, do review do episódio 1, o diretor que acolheu ele como aprendiz. Assim que a mãe dele morreu, né, o Aqua pediu para ser aprendiz desse diretor de filmes, de cinema. E o que acontece? O Aqua fala, né, que não vai deixar a Ruby ser idol, porque é muito perigoso, ele quer proteger a irmã dele a todo custo. E o diretor até pergunta, mas como que você vai fazer se eles ligarem para ela? E ele fala, né, porque assim, o Aqua, ele é muito inteligente. Você vai pensar que ele passou com louvor na escola de medicina, ele já era médico há algum tempo, e ele já viveu aí uma grande parte dessa vida, né, eu acho que uns 15, 16 anos, aí, nessa nova vida, aprendendo aí coisas de direção no mundo aí do entretenimento. E então ele revela para o diretor que ele já pegou o celular da Ruby, já bloqueou o contato da agência, já mandou uma mensagem com o celular dela para a agência falando que ela tinha desistido, então não tinha mais possibilidade disso acontecer. Só que o destino, assim, é meio cruel, né? Ou não, porque a Ruby, enquanto está andando na rua, a Ruby é muito linda, assim como a mãe dela, a Ai. Então a Ruby andando na rua, ela é abordada por um produtor aí de uma agência de idols underground. A gente sabe que todo lugar tem as agências de topo, né? E tem as agências aí mais discretas, as agências aí de porão, que a gente fala. Que esse produtor, eles estão fazendo aí um grupo e chama ela para fazer uma audição. Quando chega em casa, o Aqua descobre isso
e eles começam a questionar ela, né, sobre contrato, sobre isso, e ela fala que não tem nada ainda assim afirmativo. Ela fala que eles vão para um show, ver como é que é o show, e depois desse show eles vão fazer um contrato com ela. O que o Aqua faz? O Aqua realmente ele não está interessado em deixar ela virar idol. Ele pega, se veste de uma maneira mais assim formal e sai nas ruas. Encontra uma menina que já era dessa produtora underground e faz alguns questionamentos para ela, sabe? Descobrindo aí que a agência não é tão boa, que o produtor ele prioriza uma das meninas, que ele vive fazendo aí esses recrutamentos, porque direto tem meninas saindo, entrando, o clima não é bom, então ele acaba falando que não vai deixar a Ruby entrar nessa agência. Isso leva ele a fazer o quê? Pedir pra mãe deles, né? Eu falo a mãe deles porque é a mulher que criou eles no caso. Então, eles resolvem fazer com que a Strawberry ali, que é a produtora que eles tinham, que agenciava a mãe deles, comece novamente, tente fazer aí um novo girl group, né? Um grupo de meninas, um novo grupo de idols. Então, quando eles falam para ela não ir para essa agência, ela pergunta por quê. Eles falam, né? Eles falam e dão a notícia para ela, que ela vai fazer parte do grupo de garotas que o Strawberry, né, a agência Morango vai lançar. Então a Ruby seria a primeira menina, a primeira integrante desse novo grupo. Só que para entrar nesse grupo você tem que ter artes cênicas. Para você ser uma idol você tem que ter artes cênicas. Então eles vão para uma escola aí que tenha artes cênicas no currículo. A Ruby vai, faz a audição lá para entrar na escola. Aparentemente você precisa só de 40 pontos para poder entrar, né, nessa parte de artes cênicas. E o Aqua, eu acho que para proteger a irmã, ele até tem uma conversa antes com o diretor falando, né, tem uma conversa ali mais interessante porque todo mundo vê que o Aqua mudou muito depois que a mãe dele morreu. No caso, quem sabia que a Ai era a mãe dele e quem não sabia viu que aquela... Porque assim, todo mundo sabia que eles eram próximos, né? Porque aparentemente pro mundo, o Aqua e a Ruby, eles eram filhos dos empresários da Ai, né? Então a notícia da Ai morrer para as crianças foi muito traumatizante. Então eles têm uma conversa ali, ele e o diretor, acontece uma comédia ali rápida, onde a mãe do diretor interrompe eles várias vezes, mostrando que ele ainda mora com a mãe até hoje, sendo que ele já tem mais ou menos uns 40 anos. E eles vão para a escola, né? O Aqua vai, mas o Aqua ele não quer fazer artes cênicas, ele não quer mais atuar. Então, na hora que ele está se apresentando ali, eles até perguntam, mas por que você quer entrar aqui sendo que você tem 70 pontos? Porque ele era um médico. Imagina o quanto de conhecimento. Não é igual aqui no Brasil, que tem certos médicos aí que formam sem saber nada. Lá no Japão eu tenho certeza que é bem diferente disso. Então, e ele formou com louvor na escola quando ele fez, na escola de medicina. Então ele acaba entrando. Aí o final do episódio, eles estão ali na janela conversando, Aqua e Ruby, né, conversando ali se eles entraram ou não na escola. O Aqua até faz uma brincadeira, né, que se ele não tiver entrado é por causa do nome dele, que é Aquamarine. E uma garota aí que atuou com Aqua quando ele era criança, que mostrou no primeiro episódio, eu não lembro se eu falei isso no review, porque assim foi uma coisa bem rápida, mas no primeiro episódio o Aqua acaba atuando no filme, que esse diretor aí chamou ele para atuar. Ele acaba atuando melhor que uma atriz que era prodígio lá do meio do entretenimento lá do Japão, desse contexto. Então essa menina acaba passando e vê ele, escuta ele falando do Aqua, então ela reconhece ele e fala que achou muito bom que ele estava lá, porque assim, achou que ele tinha desistido de atuar, porque ela nunca mais viu ele atuando em nada. E ele fala que ele não entrou lá na artes cênicas. Então acaba com ela fazendo uma cara de surpresa, falando assim, o quê? Tipo assim, por quê? Por que ele não entrou na artes cênicas, sendo que ele foi melhor do que ela? Então eu acho que ela deve ter ele como um rival. E assim acaba o episódio, começa o encerramento. Mas esse foi o episódio 2. Não aconteceu muitas coisas. Se você pegar o que eu falei e resumir, eu consigo resumir em 3, 4 frases assim, ó. Ruby tentou negociar, a Aqua não deixou porque ele quer proteger a irmã dele. E no final eles mudaram de ideia, fizeram um próprio grupo de idols da agência deles e entraram na escola. Simplesmente aconteceu só isso. Mas assim, eles estão, acho que, dando uma encorpada na história, mostrando as situações do Aqua, como que ele tá lidando com isso, porque aparentemente ele tá desse jeito desde que ele perdeu a mãe dele, né? Desde que a Ai morreu abraçando ele, que ele mudou completamente. Então, eu acho que eles estão buildando aí para os próximos capítulos. Mas é isso aí, eu gostei do capítulo, assim, eu não vou falar que eu não gostei, apesar dele ter sido super lento, né? Não ter acontecido nada.
mas eu gostei, eu gosto dos personagens e tô gostando da história, sabe? Então, é uma boa pra quem tem tempo. Esse episódio não é grande igual o outro era quase 1h30, né? Esse agora é básico, 25 minutos, com encerramento e abertura. Então, se você tirar aí encerramento e abertura, fica 20 minutos. Eu acho que vocês vão gostar também. Se gosta de anime, acho que e tiver tempo, vai gostar desse anime, Oshinoko. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado mais uma vez por todo mundo que está se inscrevendo e que está me acompanhando. A gente se vê qualquer hora, qualquer lugar, num próximo vídeo. Falou, valeu e até!